Uma das formas de degradação das armaduras de estruturas de concreto armado é pela sua corrosão, normalmente associada ao avanço da frente de carbonatação ou à contaminação do concreto por íons cloro. Nesse vídeo, a gente vai abordar uma das técnicas empregadas para a determinação da presença de cloro em elementos de concreto. O pH alcalino do nosso concreto é garantido pela presença da cal, liberada durante o processo de hidratação do silicato tricálcico, que é o C3S, e o silicato de cálcico, que é o C2S. Essa cal ela forma uma camada de proteção em torno das nossas armaduras, que a gente dá o nome de camada passivante. Os íons cloro, eventualmente presentes no nosso concreto, por exemplo, através de aceleradores de pega e endurecimento, eles inicialmente vão se combinar com os aluminatos, liberados durante o processo de hidratação do aluminato tricálcico, responsável pela mudança de estado do nosso concreto, da nossa argamassa, pela pega do cimento. Esse cloroaluminato resultante, ele não é prejudicial. Inclusive, ele favorece para a gente a estabilidade com relação ao ataque de um outro agente agressivo, que são os sulfatos. Mas, eventualmente, a presença de cloro pode exceder um determinado limite. Quando ele excede determinado limite, que é questionado, são vários números que diferentes normas apresentam, esse cloro ele passa a ganhar mobilidade dentro do nosso concreto. Nesse caso, ele pode alcançar a camada passivante formada pela presença do hidróxido de cálcio na nossa armadura e rompe localmente essa camada passivante. Esse processo de corrosão que é desencadeado, normalmente ele é bem mais agressivo que o processo de corrosão desencadeado pelo avanço da frente de carbonatação. Nós pegamos um corpo de prova de concreto de 10 centímetros de diâmetro por 20 de altura e seccionamos em várias fatias, para posteriormente submeter parcialmente a sua seção interna a uma solução de cloreto de sódio. Foi feita a aplicação de uma solução de cloreto de sódio em metade de uma das faces do corpo de prova. A gente preparou a solução aquosa, e fez a aplicação com pincel. Posteriormente, esse corpo de prova foi seco em estufa antes da aplicação do reagente. Assim que o corpo de prova atingiu a temperatura ambiente, a gente fez uma aplicação de nitrato de prata. O nitrato de prata é a solução normalmente empregada para a determinação da presença de cloro em elementos de concreto. O nitrato de prata ele é uma solução que é fotoativa. Então, a gente faz a aplicação e a gente não percebe no momento. Não é como a aplicação da fenolftalina para a determinação da frente de carbonatação. Quando a gente faz a aplicação do nitrato de prata, a gente não percebe nenhuma mudança na coloração do corpo de prova de imediato. Então, a gente precisa fazer a aplicação. Foi feita a aplicação nas duas faces do mesmo corpo de prova para ser ilustrativo. Tá? Lembrando que uma dessas faces foi aplicada até a metade uma solução aquosa de cloreto de sódio. Foi feita a aplicação nas duas faces, a gente deixou o corpo de prova em repouso. No momento da aplicação, a gente não percebe mudança alguma da coloração. 24 horas depois, nós retornamos ao laboratório para verificar como é que estava o estado do corpo de prova. Nesse momento, já foi possível fazer a verificação da presença de cloro no corpo de prova de concreto indicado pelo nitrato de prata. Onde o nitrato de prata encontra o cloro, onde a gente fez a aplicação prévia até metade da altura, o corpo de prova ele vai apresentar uma coloração cinza mais claro, típica daquela coloração que ele já apresentava normalmente. Onde não tem a presença de íons cloro,
no caso nosso, o cloreto de sódio, o nitrato de prata vai fazer com que o corpo de prova de concreto apresente uma coloração mais escura. O nitrato de prata ele é bastante efetivo na indicação de íons cloro em elementos de concreto. Normalmente na obra a gente faz a demolição localizada de um elemento, por exemplo, um pilar. A gente remove o cobrimento daquele pilar, então a gente remove o concreto até alcançar a armadura e faz a aspersão do nitrato de prata. No dia seguinte, ou 2 dias depois, a gente retorna à obra e verifica a eventual mudança de coloração. Se a gente não perceber a mudança de coloração, a gente consegue identificar que aquele determinado concreto apresenta incidência de íons cloro na sua composição. Para verificar se essa incidência é além daquele limite que a norma preconiza, a gente precisa fazer a remoção do concreto, extrair os sais e encaminhar para o laboratório para verificar a concentração. Mas já é um grande indicativo da presença de um agente agressivo, de um agente patogênico no nosso elemento de concreto. Um dos cuidados que se deve ter na utilização do nitrato de prata para a indicação de presença de cloro em elementos de concreto é o uso de EPIs. O usuário ele sempre deve estar com luvas e preferencialmente com o uso de óculos também. Tá? Onde o nitrato de prata entra em contato com a pele, ele provoca o enegrecimento. A gente fica com a coloração amarronzada, igual aquela que tem no corpo de prova. Então a gente vai ficar com a pele com a coloração marrom, as unhas com a coloração marrom também. Não arde, não arde, não dói, mas incomoda bastante pela mudança da tonalidade. Depois de 3 semanas, um mês, a gente consegue que a pele retorne à sua coloração original, mas nesse meio tempo ele incomoda bastante.